Eu poderia te dizer que aqui, agora, você vai aprender o que você precisa sobre as complicações do diabetes. Mas isso seria muito pouco. Na verdade, é claro, eu vou te mostrar aqui realmente o que você precisa saber. Mas o principal objetivo dessa aula, da mesma maneira que a outra aula sobre diagnóstico e tratamento do diabetes, é te dar um direcionamento. É te mostrar o pareto que vai fazer diferença na sua preparação. Vamos lá? Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que existe uma diferença muito grande na história natural da doença quando a gente compara um paciente que tem diabetes tipo 2 para aquele paciente que tem o diabetes tipo 1. Cara, o paciente diabético tipo 1 é aquele paciente que tem uma autoimunidade nas células beta-pancreáticas que impede a produção de insulina. Então, de um dia para outro, a quantidade de insulina que esse paciente tem endógena é muito baixa. Isso faz com que os seus sintomas aflorem rapidamente e dificilmente esse paciente vai ficar sem diagnóstico durante muito tempo. O que é diferente completamente para o paciente tipo 2, onde você tem uma resistência insulínica que vai aumentando gradativamente. De forma que esse paciente até tem hiperglicemia, mas é tão pequenininha que ele passa muito tempo sem ter sintoma algum. E é por isso mesmo que esse está aqui, o primeiro CCQ dessa aula, importantíssimo, sobre o rastreamento. Se você der o diagnóstico de um paciente diabetes tipo 1, cara, pode ficar tranquilo. Espera aí pelo menos uns 5 anos para começar a rastrear essas complicações nele. Agora, se a gente está falando de um paciente diabético tipo 2, esse não tem como você esperar. Porque esse paciente já é diabético há muito tempo, sabe? E é por isso que você deve rastreá-lo exatamente nesse momento. A primeira complicação que eu quero discutir com você é sobre a nefropatia. E o que você deve entender é o seguinte: o rastreio é feito com a albuminúria em spot urinário ou urina de 24 horas. Tudo bem. Até que geralmente a gente utiliza o spot urinário. Tradicionalmente era feito com o de 24 horas para tentar evitar essas variações do dia a dia, sabe? Só que atualmente a gente sabe que existe sim uma acurácia suficientemente boa do spot urinário. Ou seja, a gente pega uma amostra de urina e vê o quanto de albumina, quanto de creatinina tem nessa amostra. Faz uma relação e se der acima de 30, pronto, fechamos o diagnóstico, temos uma microalbuminúria, CCQ importantíssima. Não estou falando que você não possa calcular a taxa de filtração glomerular pelas outras fórmulas, CKDEP, MDRD, Crocroft-Go, que é o que cai em prova. É claro que pode e deve, mas o que é relevante para o diagnóstico da nefropatia nesse momento é a microalbuminúria. Se você optar por fazer uma biópsia nesse paciente, o achado mais comum que você vai encontrar é esse aqui, glomerulosclerose. E ele é realmente bastante comum, mas a gente não precisa, na verdade, decorar quais são os achados aqui microscópicos. O que você precisa nesse momento é entender que tem sim glomerulosclerose. O que é diferente, por exemplo, desse achado aqui, que é praticamente patognomônico. Lesão de Kimmich-Wilson, muito mais específica para uma doença, para uma nefropatia diabética, do que a glomerulosclerose. Nessa lesão de Kimmich-Wilson, a gente pode ver que há um depósito de proteínas no meio intersticial. Sim, são justamente essas proteínas que fazem com que essa região aqui mais nodular, tá vendo? Onde está a rosinha, bem ali nozinho. Então, isso pode ser cobrado de você. Pode ser que demonstrem em alguma prova, principalmente prática, às vezes até teórica mesmo, essa lâmina e te perguntem, qual que é o diagnóstico? Agora você já sabe, nefropatia diabética. Quando for fazer o tratamento, lembra que a melhor forma de prevenir a progressão dessa complicação é a seguinte: controle glicêmico e manejo pressórico. Mas existe um ponto que é bastante contraintuitivo. Lembra quando a gente fazia o tratamento dos pacientes hipertensos com o IECA ou BRA? Aqui tratamento da nefropatia diabética, você pode utilizar IECA ou BRA. Ou melhor, você deve utilizar IECA ou BRA. E isso independe se o paciente é hipertenso ou não, tá? A gente sabe que com essa medicação, a gente previne essa progressão e isso é extremamente indicado. A segunda grande complicação que nós temos aqui é a neuropatia. E para te explicar ela, eu vou te contar uma história que acontecia comigo lá na faculdade. Eu tinha um professor que participava em boa parte das sessões clínicas comigo. E aí, cara, em 75, 80% das vezes dessas sessões clínicas, ele chegava, olhava e falava, tem várias hipóteses, mas pelo menos uma delas é tuberculose. Eu olhava para ele e falava, professor, tuberculose? Ele falava, meu filho, fica calmo. Sabe qual é o único lugar do corpo humano que eu nunca vi tuberculose?
Eu sempre perguntava, qual? Ele dizia, o fio de cabelo. Brincadeiras à parte, realmente, tuberculose pode acometer boa parte do nosso corpo, da mesma forma que a neuropatia diabética. Essa neuropatia pode ser periférica, pode ser inclusive da relação do sistema nervoso autônomo. Essa neuropatia pode ter vários protótipos. Reparem aqui, ó, por exemplo, nessa imagem. Existe uma mononeuropatia múltipla, polineuropatia e até mesmo uma polirradiculopatia. Esses pacientes com mononeuropatia têm o acometimento de somente um nervo. É como se fosse uma síndrome do túnel do carpo, sabe? Onde você tem acometimento realmente de apenas um. Quando você tem uma mononeuropatia múltipla, existe também acometimento de um nervo, só que 2, 3, 4 vezes. É como se tivesse uma mononeuropatia aqui, ó, do mediano e às vezes do fibular, lá no membro inferior, o que é completamente diferente da polineuropatia, que também pode ser causado pelo diabetes, só que a diferença é que ela possui um acometimento sempre distal e, na boa parte das vezes, simétrico, ou pelo menos bem próximo de simétrico. O último protótipo que eu quero te passar é da polirradiculopatia, onde você tem acometimento realmente das raízes nervosas. Então esses pacientes às vezes têm sintomas tanto proximais quanto distais. Só que eu estou falando aqui para vocês só de sintomas que são periféricos, né? Existe a possibilidade, que é completamente diferente, do paciente com diabetes ter acometimento do sistema nervoso autônomo, por exemplo. O coração dele não vai começar a bater da maneira adequada. O trato gastrointestinal não vai ter uma peristalse, que era de se esperar. É por isso que o rastreio é feito por essas duas vertentes da neuropatia do diabetes. Vem aqui comigo, ó. Rastreio através do exame neurológico. É claro, podemos fazer a pesquisa dos reflexos profundos, pois a gente sabe que reflexo profundo ali patelar, aquileu, quando está reduzido, é sugestivo de neuropatia periférica, mas o que mais cai em prova é a pesquisa da sensibilidade, que nesse caso é com o teste do monofilamento. Até existe a pesquisa com outros testes de sensibilidade, vibratória, por exemplo, de pressão, mas o monofilamento é um específico que é muito frequente em prova, por isso mesmo que está aqui com a bandeira amarela. Se você reparar, tem alguns momentos ali, algumas situações, algumas localizações no pé do paciente que devem ser investigadas através desse teste. Como é que ele funciona? É como se fosse um canudinho que existe ali na sua ponta um monofilamento. Esse monofilamento deve ser colocado uma certa pressão nesses pontos ali que estavam marcados na figura e perguntado ao paciente, ao mesmo momento que ele fecha os olhos, se ele sente ou não aquela pressão que está sendo aplicada. Teoricamente, a pressão quando você coloca ali o suficiente para dobrar esse monofilamento é exatamente o que o paciente precisa para deflagrar uma sensação, a sensibilidade. Caso ele diga para você, doutor, não estou sentindo nada, aí sim, você pode dizer realmente que há uma sensibilidade prejudicada. Mas lembre-se, a gente está falando aqui, rastreio só de periférico, né? E aquela parte da desautonomia do coração? Como é que eu faço? Da seguinte forma, pressão arterial, frequência cardíaca, endecúbito e ortostase. A gente sabe que o sistema nervoso, ele tenta regular a nossa pressão arterial, bem como a nossa frequência cardíaca. Então, se chega um paciente que está deitado, tem uma pressão arterial, você bota ele em ortostase e a pressão cai, hipotensão postural. Ele está deitado, tem uma certa frequência, você bota ele em pé, a frequência cardíaca aumenta, taquicardia postural. Às vezes tem alguns pacientes que fazem uma bradicardia postural. Nesses casos, você deve suspeitar de que haja uma desautonomia e justamente por causa disso que a gente faz o rastreio com essas técnicas. Então tá, objetivamente, cara, o que a gente vai ver quando a gente estiver examinando esse paciente? Primeiro, mononeuropatia, comum aparecer em prova. Inclusive tem casos onde o paciente desenvolve algum sintoma ocular, por exemplo, diplopia, e aí você tem que pensar, cara, qual que é a mononeuropatia que pode estar ocasionando isso? Nessa situação, pensa, por exemplo, numa mononeuropatia que esteja num nervo que inerve a musculatura extrínseca dos olhos. O que você consegue pensar? Óculo motor, terceiro par, abducente, sexto par. Poderia até pensar no quarto par. A única diferença é que ele não costuma fazer diplopia. Agora, se o paciente tiver desautonomia, os sintomas são diversos. Vem aqui comigo. Disfunção erétil, tontura postural, náuseas, vômitos, plenitude pós-prandial, saciedade precoce, até mesmo sudorese profusa, principalmente da face do tronco superior. Mas tem um detalhe, viu? Se você reparar bem, náuseas, vômito, plenitude pós-prandial, saciedade precoce, isso são sintomas gastrointestinais. Em prova, o comum é que se perguntem, qual que é o diagnóstico quando tem um sintoma gastrointestinal?
suspeita de gastroparesia. Provavelmente você vai acertar. E existe mais uma complicação, que é a polineuropatia. Essa vai ser a última que eu vou discutir agora com vocês. Algumas características são muito importantes nesse tipo de complicação. Seguinte, o nome já fala mais ou menos como é que ela funciona, né? É uma polineuropatia simétrica em bota e luva. E reparem que em alguns momentos vocês vão ler em luva e bota, só que na verdade é mais intuitivo que a gente chama de bota e luva, por causa da fisiopatologia dessa doença. O que acontece? O paciente começa a ter sintomas lá na ponta do hálux, e isso vai subindo, 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 até que chega mais ou menos ali na perna, na metade da perna, perto da patela, e o paciente começa a apresentar sintomas nas suas mãos. Por isso chamamos de bota e luva, e não luva e bota. O fato é que esse paciente vai tendo essa sintomatologia, e isso é muito comum. Olha, é o tipo de neuropatia mais comum. Sintomas que podem estar presentes: parestesias, tanto nos pés quanto nas mãos. As disestesias, a diminuição da sensibilidade. Uma hiperpatia com mais dor, sintomas que, na verdade, estímulos que não deveriam causar dor, começam a causar nesse paciente. Além disso, a dor característica é a seguinte, uma dor em repouso de caráter em queimação e que classicamente piora à noite. Isso é importante, inclusive, para você diferenciar se aquela dor em membro inferior é originada de uma neuropatia diabética ou, às vezes, de uma insuficiência venosa crônica, que também é muito comum nesses pacientes. O paciente com insuficiência venosa tem uma melhora da dor à noite, né? Bota os pés para cima e aí melhora, enquanto o diabético piora. Agora a gente entra na nossa terceira complicação, que é o pé diabético. E o que é importante a gente apontar aqui é que é o seguinte: existem dois processos fisiopatológicos que ocorrem paralelamente para o desenvolvimento do pé diabético. Para falar a verdade, esse pé diabético é um contínuo de alterações que culmina lá na frente com o aparecimento de uma lesão de continuidade, uma úlcera, tá? Ou seja, você tem sim uma neuropatia que faz com que o paciente, inclusive, nem sinta às vezes quando está isquemiando aquele pé. Mas também existe uma doença arterial, uma doença cardiovascular, uma doença vascular naquele leito, que faz com que piore a isquemia e, principalmente, evita dele conseguir tirar as toxinas que deveriam ser retiradas daquele local. E é justamente por isso, por causa desses dois processos fisiopatológicos básicos, que a gente vai fazer o rastreio de duas formas diferentes. É claro que a gente vai fazer um exame físico, cara, procurando ali se realmente se tem sinais de uma sensibilidade reduzida ou uma úlcera. Mas o teste do monofilamento é extremamente importante para a gente tentar fazer esse diagnóstico dessa neuropatia que pode estar adjacente. Mas aí a gente está falando só da neuropatia. E a parte vascular? Para isso que vai servir esse teste aqui, índice tornozelo braquial. Ele é positivo quando está abaixo de 0,9. Para falar a verdade, existem outros valores que também são positivos. O paciente sadio é aquele que tem um índice tornozelo braquial próximo de 1. Muito abaixo ou muito acima é doente. Mas na prova de residência que você precisa saber é o 0,9. Como é que funciona esse exame? A gente vai mensurar a pressão arterial nos 4 membros, tanto os inferiores quanto os superiores. Mas a gente vai utilizar somente 3 desses valores, que funciona da seguinte forma. O índice tornozelo braquial ele é mensurado através da pressão arterial sistólica nos membros inferiores sobre a pressão do membro superior, que tiver sido maior. Ou seja, se eu tiver pegado um 140 aqui e um 130 aqui, cara, eu vou utilizar só o 140. Sim, existe o índice tornozelo braquial direito e o índice tornozelo braquial esquerdo. Só que a única diferença está em cima, está no numerador, porque o denominador vai ser sempre o mesmo valor, a maior pressão que eu tiver encontrado aqui nos membros superiores. De novo, índice tornozelo braquial direito é igual à pressão arterial sistólica do membro inferior direito sobre a maior pressão obtida nos membros superiores. Enquanto o índice tornozelo braquial esquerdo vai ser a pressão arterial sistólica no membro inferior esquerdo sobre a maior dos membros superiores. Beleza? Deixei bem claro aqui para que você entenda como é que isso é aferido. Mas o que você precisa saber na sua prova, cara, é o valor e ele significa que, sim, esse paciente tem uma doença vascular. Se você reparar, inclusive, nessa foto aqui, está a mensuração através do uso de um ultrassom com Doppler, que originalmente essa é o modo de fazer essa mensuração, mas você pode, claro, fazer com o manguito. Para você realizar o tratamento dessa condição clínica, desse pé diabético, o ideal é que você venha aqui e veja essa tabela, que é a classificação de Wagner, onde a gente consegue ver o grau dessa classificação, que vai de 0 até 5, de acordo com as características que a gente consegue ver nesse pé. Mas vamos lá. Você sabe o que eu vou te falar agora, né?
Você acha mesmo que eu ia deixar você decorar essa tabela inteira? Não, nunca. Porque esse não é o jeito JJ da gente ver. Fernando, coloca pra gente, ó, grau 4 e grau 5. Esses são os graus que você realmente precisa decorar, que é onde você tem necrose, onde você tem gangrena. E quando você tem necrose e quando você tem gangrena, o que você precisa fazer, ó, amputação, CCQ importantíssimo. Isso não quer dizer que você não precisa saber como que trata as outras. As outras, basicamente, na sua prova, curativo, higiene. Só que existe um detalhe. Se tiver uma infecção associada, você deve fazer aqui, ó, antibiótico terapia com debridamento. Quando você tem uma úlcera profunda e está infectada, é comum que você tenha ali tecidos desvitalizados. Não chega a ser propriamente uma gangrena, uma necrose ali local, mas existe sim um tecido que está desvitalizado. É esse tecido que você deve debridar e, é claro, fazer uma antibiótico terapia. E agora a gente vai para a nossa última complicação, a quarta, que é a retinopatia. Existem, na verdade, diversas alterações nesse tipo de complicação, mas o que você precisa saber para a sua prova é que você deve fazer o rastreio, ó, com uma fundoscopia, um exame de fundo de olho. Se você não lembra como é que é uma fundoscopia normal, dá uma olhadinha nessa foto, porque daqui a pouco eu vou te mostrar algumas outras fotos que vão ter alterações específicas. E é interessante, nesse momento, que você consiga pelo menos reconhecer algumas delas. Inclusive, algumas questões te demonstram um exame de fundo de olho alterado e te perguntam: qual que é o diagnóstico? Qual que é a classificação dessa retinopatia? Para falar a verdade, isso aqui é tão importante que eu deixei um link lá no roteiro de estudos para você que nunca viu um exame de fundo de olho, cara, dá uma olhadinha nesse vídeo. Tem 3, 4 minutos e é bastante didático. Através desse exame que você vai poder classificar essa retinopatia nos seus graus. Não proliferativa, leve, moderada ou severa, ou até mesmo uma retinopatia proliferativa. Ou seja, você precisa entender, ó, quais são as características, por exemplo, de uma não proliferativa leve e moderada. O que é cobrado de você? Que você entenda que há microaneurismas, exudatos duros, manchas algodonosas, até mesmo veias em rosário. Botei essa foto só para exemplificar, tá? Se vocês repararem, existem uns pontinhos vermelhinhos que são justamente os microaneurismas. Alguns locais de hemorragia, inclusive, leve. E os pontos mais brancacentos, reparem que existem alguns locais, umas bolinhas mais branquinhas. Então, essas são as manchas algodonosas. Se esse for o caso, o que você deve fazer é controle dos fatores de risco, para evitar realmente que esse paciente progrida ainda mais. A não proliferativa severa, existem várias alterações que inclusive não são tão comuns em prova assim. Por isso eu não vou nem mencionar elas aqui em aula. Mas deixei no roteiro de estudos, para caso você veja alguma questão em algum momento e fique com dúvida, cara, vai lá, dá uma olhadinha, tá bem explicadinho para você. O que você deve entender é que se for não proliferativa e severa, tratamento é fotocoagulação. Da mesma maneira que é aqui, ó, na proliferativa. E, gente, aqui sim, importantíssimo, por isso está com a bandeira vermelha. Você consegue ver neovascularização, neovasos, esse é o principal achado durante a fundoscopia. E é claro, o tratamento vai ser com a fotocoagulação. Por favor, você pode esquecer todos os CCQs aqui dessa parte de complicações crônicas, menos esse. Gente, o tratamento da retinopatia proliferativa é com fotocoagulação e você dá o diagnóstico dessa retinopatia proliferativa através da presença de neovascularização. Mostra de novo para eles, Fernando. Neovascularização, neovasos. Pegou? Isso aqui pode ser cobrado para você por foto. Nesse momento, a gente chega na metade da aula em relação ao conteúdo, mas não em relação às questões. Porque as complicações agudas do diabetes são muito mais frequentes nas questões, especificamente, principalmente a cetoacidose. Então vamos lá, vamos começar primeiro com a hipoglicemia. Tudo bem que nas questões, boa parte das vezes vai estar escrito, ó, o paciente veio com hipoglicemia, o que é para fazer? Mas você deve entender também que para dar diagnóstico dessa hipoglicemia, o ideal é que você utilize a tríade de Whipple. Repara no mapa mental. Existem os sintomas compatíveis e essa é a primeira forma de você suspeitar disso, tá? Por isso está aqui a bandeirinha amarela, que é mais frequente em prova, onde você vai ver um paciente com sudorese, tremor, taquicardia, o paciente se queixa de palpitação, cefaleia, confusão mental e coma. É claro que a glicemia reduzida é extremamente importante. Às vezes na prova vão te dar somente a glicemia e você tem que entender que ela está reduzida, geralmente abaixo de 70, tudo bem? E é claro, o último aqui da tríade de Whipple é a resolução dos sintomas com a correção dessa hipoglicemia. A primeira forma de tratar é simplesmente orientando para o paciente, cara, vai lá comer alguma coisa.
aumentando a ingesta calórica desse paciente. Isso é a forma mais fisiológica de você melhorar esse paciente com uma hipoglicemia. Esteja leve. Mas se for um paciente, cara, que está com menos de 45, menos de 50, isso é um pouco variável, tá, o valor. Mas o fato é que esse tipo de paciente você tem que fazer uma glicose hipertônica. Uma glicose aqui, ó, endovenosa. Se for um paciente que não tem acesso venoso pérvio, você pode fazer um glucagon intramuscular. O objetivo desse glucagon, lembra daquele hormônio contrarregulador? Então, o objetivo dele é fazer glicogenólise, fazer gliconeogênese, para que realmente essa glicemia aumente um pouco. Mas não se esqueça, o paciente que tem sinais de hepatopatia, é um paciente etilista ou até mesmo desnutrido, existe a possibilidade dele ter uma deficiência de vitamina B1. E é justamente por isso que a gente vai fazer tiamina endovenosa ou intramuscular, para prevenção da encefalopatia de Wernicke-Korsakoff. Agora, galera, a gente vai entrar na parte mais importante dessa aula, tá? Cetoacidose diabética. Se você está com sono, vai lá no banheiro, joga uma água no rosto, bebe uma água, faz alguma coisa, faz umas flexões, faz um agachamento, mas não dorme. Primeiro, cetoacidose, o que é isso? É uma complicação aguda, cara, que acontece em pacientes, principalmente, jovens portadores de diabetes tipo 1. Não quer dizer que o paciente diabético tipo 2 não possa ter essa complicação. Ele até pode, mas é mais comum no diabético tipo 1. Porque para ela acontecer, você tem que ter um desequilíbrio entre o metabolismo e da produção de energia. O que é mais fácil? Quebrar proteína, lipídio ou carboidrato? Carboidrato, não é? É por isso mesmo que o nosso metabolismo energético é baseado principalmente no carboidrato. Só que quando o paciente não tem insulina, ele acaba utilizando muito aqui, proteína e lipídio para a produção de energia. Isso faz com que os metabólitos que sejam produzidos nessa via metabólica aqui são diferentes da outra, da original. Isso causa acidose e cetonemia, são os corpos cetônicos que são produzidos. É por isso que a cetoacidose existe sim uma acidose metabólica com corpos cetônicos. Eu quero que você imagine esse paciente com diabetes tipo 1, como uma pessoa que está na beira do precipício, andando. Teoricamente, se ela andar reto, paralelamente a esse precipício, nada vai acontecer. Só que o grande problema é que a única coisa que está segurando esse cara para não cair no precipício é o pouquinho de insulina que ele tem. Enquanto os hormônios contrarreguladores estão lá, embaixo do precipício, tentando puxar ele. Imagina, quem está à beira do precipício, basta um sopro para cair. Não é verdade? Nesse caso, o sopro vai ser um fator precipitante para essa cetoacidose. Olha, infecção, que é o mais comum, baixa adesão medicamentosa, infarto agudo do miocárdio, acidente cerebrovascular, trauma, pode até ser uma queimadura. Quadros abdominais com apendicite, colecistite ou inclusive efeito colateral de algum medicamento. O fator precipitante que seja, o que vai causar nesse paciente é uma queda ainda maior de insulina, com o aumento, por outro lado, de GH, cortisol, catecolaminas e glucagon, que são os hormônios contrarreguladores, fazendo com que aquele desequilíbrio metabólico fique ainda mais para esse lado. O paciente vai chegar no seu consultório, lá na emergência, com esses sintomas, desidratação, dor abdominal, náuseas e vômitos, uma poliúria, polidipsia, polifagia e perda ponderal. Lembra daqueles 4 P's? Além de um rebaixamento importante do nível de consciência, esse paciente vai tentar tirar de dentro dele aquela acidose. Sabe como é que a gente tira de dentro de nós uma acidose metabólica? Cara, tentando lavar o CO2 que está dentro da gente. Fazendo ali uma hiperpneia, aumentando o volume, aumentando a nossa amplitude da respiração. E é por isso que esse paciente pode se apresentar com uma respiração de Kussmaul, onde ele faz uma inspiração forçada, para e uma expiração forçada, com uma apneuse. Ou seja, inspiração forçada, apneia, expiração forçada, apneuse. É aquele paciente que realmente está tentando lavar o máximo de CO2 possível. Mas você só pode realmente fechar esse diagnóstico se tiverem esses 3 achados aqui. Glicemia acima de 250, uma acidose metabólica, que pode ser vista por um pH abaixo de 7,3 ou um bicarbonato abaixo de 15, e a presença, claro, de cetonemia, que são os corpos cetônicos. O único detalhe que tem que ter aqui é que a gente às vezes não consegue mensurar esses corpos cetônicos no nosso plasma. E por isso é muito mais fácil a gente pedir, por exemplo, um EAS. E a gente descobre que se tem cetonúria, cara, esses corpos cetônicos têm que estar vindo de algum lugar. Se for um paciente que tem hiperglicemia e acidose metabólica, dificilmente vai ter outra explicação que não
uma certa acidose. Agora, gente, se prepara, tá? Porque daqui a pouco eu vou começar a falar um monte, mas um monte mesmo de valor, de número. E é por isso que no roteiro de estudos eu fiz uma tabela bem especificadinha, com as bandeiras vermelhas e as amarelas, para você saber realmente o que mais cai em prova. Fica calmo, eu vou te passar e te explicar tudo aqui, mas não se preocupe em decorar. Depois olha no roteiro de estudos e revisa. É claro que os critérios diagnósticos são esses 3 achados, mas não quer dizer que no laboratório você não possa ver coisas diferentes. Por exemplo, hiperosmolaridade. A gente está com uma glicose aumentada no sangue, por isso você vai ter uma hiperosmolaridade. Essa hiponatremia, inclusive, é dilucional, porque a hiperosmolaridade faz com que você tenha um influxo osmótico de água, de volume, ali para o sangue. Isso faz com que o sódio fique diluído e a gente tenha uma queda que é fictícia, vamos dizer assim. Outro achado importante laboratorial é um anion gap aumentado. A gente está tendo produção de um novo ânion, que são os corpos cetônicos. Por isso, essa acidose metabólica é de um anion gap aumentado. Mas calma, você não precisa decorar muito o valor de anion gap, porque ele é muito variável. Parte de 8, 10, tem referência que chega até 14. O fato é, se tiver um anion gap que você precisa saber na hora da prova, a banca não vai botar nessa faixa que você fica na dúvida. Ela vai falar um anion gap de 20. Aí beleza, você sabe que aquilo está aumentado. Agora, se o anion gap estiver mais ou menos naquela faixa da dúvida, pode ficar tranquilíssimo que aquilo não vai ser importante para você. E a partir do momento que você fecha o diagnóstico, você tem que fazer correndo, sabe o que é? O tratamento inicial. Porque esse é um paciente potencialmente grave. Cetoacidose não é uma doencinha qualquer, não. Ela pode realmente trazer a óbito, levar o paciente a óbito. E o tratamento se baseia mais ou menos no seguinte: hidratação, insulinoterapia e correção dos distúrbios hidroeletrolíticos. São essas 3 coisas. A primeira delas é a reposição volêmica, vigorosa. Você vai fazer ali com solução fisiológica 0,9%, pelo menos 1 litro, 1,5 litro na primeira hora. Paralelamente, você deve fazer uma insulinoterapia também. Não com o objetivo só de abaixar a glicose, mas sim de tirar o paciente daquele desequilíbrio metabólico, sabe? Fazer aquela conversão para ele começar a utilizar a via metabólica do carboidrato. Esse é o principal objetivo da gente fazer a insulinoterapia. Portanto, insulinoterapia por via endovenosa, e essa dose aqui é bastante importante, 0,1 unidades por quilo em bolos, você vai fazer direto. E depois você vai manter em bomba infusora, continuamente, uma dose de 0,1 unidade por quilo por hora. Detalhe, se esse paciente tiver sinais eletrocardiográficos de uma hipocalemia, depressão de segmento ST, achatamento de onda T ou aparecimento de onda U, esquece, tá? Porque da mesma forma que ele tiver um potássio abaixo de 3,3, você não pode fazer essa insulinoterapia endovenosa. Porque a gente sabe que a insulina, ela bota para dentro da célula glicose, mas bota outras coisas também. Uma delas é o potássio. Se esse paciente já está com potássio baixo, sinais eletrocardiográficos de hipocalemia, eu faço uma insulinoterapia, principalmente endovenosa, abaixa ainda mais esse potássio, aumentando a probabilidade desse paciente ter uma morte súbita. Por isso, se esse for o caso, a gente espera um pouquinho para começar a insulinoterapia e faz uma reposição de potássio. Quando ela estiver um pouquinho mais alta, acima de 3,3, aí beleza, a gente está tranquilo para começar a insulinoterapia. Mas tem um detalhe, já que a gente sabe que a insulinoterapia abaixa os níveis de potássio, não tem por que eu esperar chegar abaixo de 3,3 para eu parar a insulina. Se esse paciente apresentar um potássio abaixo de 5, eu já estou respaldado total a repor potássio para ele. Ué, Barreto, mas não tem hipocalemia? É, eu sei. Na verdade, está mais próximo de me ter quase uma hipercalemia, mas não tem problema. Porque eu sei que o normal, o efeito colateral normal da insulina é eu fazer uma diminuição desse potássio, por isso está indicado. Uma outra reposição bastante importante de você decorar é o seguinte: eu vou fazer a reposição de bicarbonato se o pH desse paciente estiver abaixo de 6,9. E se esse for o caso, eu vou repor até chegar num alvo ali de 7. Barreto, mas eu estava dando plantão semana passada lá no meu CTI, na minha enfermaria, e a gente repôs, não porque o pH do paciente estava abaixo de 6,9. Ele até estava relativamente, não estava tão longe assim, não tão baixo. Ele estava com 7,2, 7,15, mas o problema era o bicarbonato. O bicarbonato estava 6, 5, 4. Cara, te entendo, também já passei por isso, mas oficialmente isso aqui é grau de evidência A, tá? A gente só deve fazer a reposição de bicarbonato quando o pH está abaixo de 6,9. Existem vários motivos, alguns deles,
alcalose metabólica, acidose licórica paradoxal, edema cerebral e até mesmo anóxia tecidual, quando a gente faz a reposição de bicarbonato sem indicação clínica adequada. Essa anóxia tecidual, inclusive, ocorre por causa daquela curva de dissociação da hemoglobina, lembra? O que o corpo entende? Se você está lá no leito capilar e aquilo está muito acidótico, a própria hemoglobina libera mais facilmente o oxigênio, facilitando com que aqueles órgãos que estão no meio acidótico se recuperem. Se você artificialmente tenta regular isso aqui, é como se você não tratasse a causa base, sabe? Que é o quê? Aquele desequilíbrio metabólico. Portanto, é como se você estivesse tentando fazer um tratamento paliativo querendo melhorar, mas na verdade piora. E essas reposições hidroeletrolíticas vão ser as mesmas de acordo com o acompanhamento do paciente. O que muda agora, e é o que eu vou mostrar para vocês no acompanhamento, é em relação à reposição volêmica e à insulinoterapia. Lembre-se que esse paciente é um paciente potencialmente grave, é uma complicação grave. E é por isso que você deve manter ele aqui, ó, pertinho de você, na palma da sua mão. Formas de fazer isso são com aferições frequentes, rotineiras, por exemplo, de exames laboratoriais. Eu quero saber como é que está a evolução da glicemia desse paciente, do sódio, do potássio. E aí, a partir dos exames que eu vou receber, eu vou saber se eu melhoro, se eu altero, se eu subo ou diminuo a minha reposição volêmica e a minha insulinoterapia. Repara só, o meu sódio corrigido, se estiver alto ou baixo, eu mudo a minha reposição volêmica. Barreto, sódio corrigido? Lembra daquela história que quando você aumenta a osmolaridade, você causa uma hiponatremia dilucional? Lembra? Então, o que acontece? Para cada 100 mg de glicose que você bota dentro do sangue, acima do valor normal, 100, normal, tá? 100 para padronizar, você diminui 1,6 do valor que é obtido lá de sódio, mas isso é totalmente falso. Ou seja, em termos práticos, isso tem uma fórmula lá no roteiro de estudos, mas eu vou te dar só um exemplo prático aqui para que você compreenda como é que funciona. Não precisa decorar, tá? Só entender. Se eu tenho um paciente que tem 130 de sódio, por exemplo, mas ele tem na verdade 300 de glicose, esse valor obtido aqui, ele foi diluído. Isso quer dizer que se ele está com 300, 300 menos 100, 200 a mais do valor normal de glicose. Isso quer dizer que eles têm 2 vezes 100 a mais. 2 vezes 1,6, que é a alteração de sódio para cada 100 gramas de glicose a mais. Isso quer dizer que isso foi diluído 2 vezes 1,6. O correto, na verdade, desse sódio, o sódio corrigido, é 130 mais 2 vezes 1,6. E isso dá 132,2. Certo? Não, desculpa, 133,2. Conta de cabeça é difícil. Mas o fato é, o que eu quero que você entenda, que geralmente o sódio que a gente consegue ver de uma maneira laboratorial, ele foi diluído, então ele está um pouquinho mais baixo. Isso já vai ser o suficiente para você responder boa parte das suas questões. Se o seu sódio corrigido estiver aqui, ó, normal ou baixo, mantenha a solução fisiológica a 0,9%. Agora, se pelo contrário, ele estiver alto, acima de 150, geralmente a gente utiliza esse valor aqui nessa hora, nesse contexto de cetoacidose, aí você tem que mudar, ó, fazer uma solução fisiológica a 0,45%. Barreto, por que isso acontece? Porque essa solução fisiológica, cá entre nós, não é tão fisiológica assim, né? Ela tem efeitos colaterais, acidose hiperclorêmica, hipernatremia. E a hipernatremia, nesse paciente aqui, aumenta a probabilidade dele fazer um edema cerebral, que é uma complicação gravíssima com alta mortalidade. Outra mensuração que altera aqui a reposição volêmica é a glicemia. Porque a partir do momento que ela chega a 250, você tem que tomar cuidado com esse paciente para ele não fazer uma hipoglicemia. A gente está fazendo insulinoterapia, cara, endovenosa. Se esse paciente faz uma hipoglicemia, piora a mortalidade para ele, piora o prognóstico. É por isso que chegou a 250, começa a fazer, ó, uma adição de glicose nessa reposição volêmica. E aí você pode me perguntar, cara, mas qual o sentido disso? Eu não estou fazendo insulinoterapia para baixar justamente essa glicose? Esse paciente não tinha lá 250 para eu dar diagnóstico de cetoacidose? Concordo contigo. Só que a grande questão, cara, é que a insulina ela serve não para baixar a glicemia, serve também para baixar a glicemia. O principal é tirar aquele desequilíbrio, tirar aquela desregulação metabólica, porque é isso que está causando a acidose e a cetose. Por isso que é interessante que eu continue fazendo insulinoterapia e continue botando glicose para dentro.
para fazer com que esse equilíbrio passe a ocorrer de uma maneira mais rápida. Isso não quer dizer que você não possa alterar a insulina, tá? Você pode sim diminuir a dose da insulinoterapia, mas quando ela chega nesses valores aqui, ó, abaixo de 200. Porque o nosso medo de hipoglicemia continua. Então, se ele chega ali a 200, cara, eu vou diminuir aí, botar metade da infusão que eu geralmente faço. Eu geralmente faço 0,1, aqui eu vou fazer 0,05, mas ainda assim continuo a minha glicose e continuo a minha insulinoterapia. Qual que é o momento onde eu posso parar essa via endovenosa? Nessas aqui, ó, eu parto para a insulinoterapia subcutânea quando eu tenho uma glicemia abaixo de 200, mas principalmente uma resolução, ou pelo menos uma resolução parcial dessa minha acidose. Já tenho um pH acima de 7,3, já tenho um bicarbonato acima de 15. Essa é a maneira, esse é o momento que eu sei que o meu metabolismo energético já está entrando nos eixos. E agora que você já sabe fazer o tratamento de uma maneira adequada da cetoacidose, eu repito, parte muito importante para a sua prova, tá? Eu já quero que você entenda nesse momento sobre as complicações. E o que costuma cair é aqui, ó, o edema cerebral. Ele é uma complicação rara que acontece muito mais frequentemente em crianças. E os principais fatores que fazem com que ele aconteça são todos CCQs, tudo bem? São a hiperidratação, uso de bicarbonato, acidose grave, hipoglicemia, uma idade abaixo de 5 anos, como eu falei mais anteriormente, e o aumento da concentração de sódio sérico. Vocês vão ver que a gente já discutiu sobre esses fatores, alguns deles, um pouco antes. Mas nesse momento, eu quero que você entenda a fisiopatologia, para ficar mais fácil de você decorar. Imagina só, a gente está utilizando insulinoterapia, e aí o influxo de glicose, não só de glicose, mas de potássio também acontece para dentro das células. Quando o potássio abaixa de 5, quando a glicose abaixa de 250, a gente começa não a parar a insulina, mas a dar mais glicose, a dar mais potássio. Ou seja, dar mais substrato para a insulina pegar e botar dentro das células. Isso faz com que a osmolaridade das células aumente bastante, reduzindo o soluto que está ali no meio plasmático. Como se isso não fosse suficiente, a gente ainda bota uma hidratação venosa vigorosa nesse paciente, fazendo com que o meio plasmático diminua bastante a osmolaridade. Está reparando o que está acontecendo? Um gradiente osmótico vai se formando, fazendo com que haja um influxo ali do plasma para dentro das células de água, de líquido. Não é estranho, muito, na verdade, normal, que a gente encontre uma tomografia assim, ó. Perda dos sucos, apagamento praticamente completo ali dos ventrículos laterais, porque você tem realmente um edema cerebral. E isso é importantíssimo, apesar de ser raro, é uma questão comum nas suas provas. E agora a gente sai um pouquinho da cetoacidose e vai para uma nova doença que tem uma fisiopatologia similar. A grande diferença, na verdade, está no fato de que nessa aqui, que é chamada estado hiperglicêmico hiperosmolar não cetótico, ou coma hiperglicêmico, ou às vezes até síndrome hiperglicêmica, o fato é que nessa aqui você não tem a produção de cetoacidose, você não tem a produção de ácidos naquele metabolismo, sabe? Que produz um monte de corpos cetônicos. É importante, inclusive, apontar aqui para você, por causa de direcionamento, que isso aqui é muito menos cobrado nas suas provas. Mas é importante que você entenda pelo menos um pouquinho de como que funciona o contexto dele. Ou seja, quem que são os pacientes que têm essa doença? São aqueles idosos acamados, geralmente, que não têm acesso à água. A mortalidade, apesar de não ter acidose, é mais alta quando comparado com a cetoacidose. Características importantes para o diagnóstico é o seguinte: uma glicemia acima de 600 com uma osmolaridade altíssima ali, acima de 320. Mas é importante lembrar que não pode ter acidose nem cetose. Quando você iniciar o tratamento, o melhor parâmetro para te guiar é a queda da osmolaridade. E geralmente um alvo de 310 costuma ser adequado. Se você reparar no tratamento, reposição volêmica, insulinoterapia, reposição de potássio. Bem parecido com cetoacidose, não é? A única diferença aqui é o quê? Reposição de bicarbonato. Não tem porque a gente repor bicarbonato se esse paciente nem acidose tem. Estamos chegando ao final da nossa aula sobre complicações. Lembre-se que o objetivo aqui não foi só te ensinar o que são as complicações crônicas e agudas do diabetes, mas sim te dar um direcionamento por onde que você deve andar. No roteiro de estudos, existe uma tabela bem explicadinha com os CCQs em vermelho, em amarelo e os demais, para que você decore todos os valores sobre cetoacidose. Sugiro, inclusive,
que você utilize o JJ Top 3 para orientar ainda mais o seu estudo. E eu tenho certeza absoluta que se você utilizar as questões para guiar o seu estudo, e inclusive utilizar o roteiro para responder às suas próprias dúvidas, você vai ser capaz claramente de acertar boa parte das questões na sua próxima prova. Até a próxima!